Muito bem, pessoal, vamos resolver aqui a nossa primeira questão dessa lista sobre funções do primeiro grau. Então, olha só o que diz a primeira questão. Identifique quais as funções abaixo são do primeiro grau. E aí ele traz, da letra A até a letra G, e você vai assinalar aquelas que são apenas do primeiro grau. Como é que você faz para identificar isso? Pessoal, função do primeiro grau é aquela cujo maior expoente de x na função é igual a 1. Se tiver algum outro expoente diferente, você não vai considerar como sendo aí uma função do primeiro grau, ok? Então, olha só essas funções aqui, certo? Na letra A, você tem f de x igual a 10x elevado a 1. E aqui é o único valor de x que aparece, e o seu expoente é 1. Então, a letra A ela é uma função do primeiro grau. Na letra B, se você analisar, a gente tem aqui 1 sobre x, É como se fosse uma função aqui racional, certo? E aí, ela é ou não é uma função do primeiro grau? Na verdade, isso aqui não pode ser considerado uma função do primeiro grau. Por quê? O expoente de x aqui é menos 1, certo? Isso aqui, 1 sobre x, certo? É a mesma coisa que x elevado a menos 1. É a inversa ali, Então, esse expoente está positivo. Quando você troca de posição com o numerador, ele passa a ser negativo. Tá? Então, não é função do primeiro grau. Na letra C, você tem Q de t igual a 9t mais 3. Poxa, mas esse t aqui, o que tem ele? Não tem nada, certo? Poderia aparecer qualquer letra, A, B, C, D, E, K, J, S, T, U, V. Tanto faz, certo? O que interessa aqui é a estrutura da função. Veja só, você tem uma variável na dependência aqui de um valor e você tem aqui um termo independente, certo? Então essa estrutura aqui caracteriza uma função do primeiro grau. E perceba que o maior expoente aqui de t é 1, O maior expoente da incógnita é 1. Portanto, ela é uma função do primeiro grau, ok? Na letra D, perceba que você tem x aqui e você tem x aqui novamente. Só que esse expoente maior aqui é o 2, O maior expoente que x tem é 2. Você tem 2 e você tem expoente 1. Fica valendo para definir o grau da função o maior expoente de x, certo? Como é 2, ela é uma função do segundo grau, então função quadrática. Se o maior expoente aqui estivesse ainda, por exemplo, 5x à terceira mais 4x ao quadrado mais 3x menos 16, qual seria o grau da função? 3, porque x à terceira é o maior expoente de x. Certo? Deu para compreender? Então a letra D não é uma função do primeiro grau. Ele quer somente as que são do primeiro grau. Na letra E, você tem y igual a 3x mais 81. Poxa, agora você tem uma estrutura que é y, não é f de x. E aí? Pessoal, f de x ou y, as duas maneiras de representar a função estão corretas, ok? Então você pode colocar f de x ou y. Y geralmente a gente utiliza quando está trabalhando aí questão no gráfico, tá? Então olha só, y igual a 3x mais 81. O maior expoente de x é 1, portanto, a letra E ela é função do primeiro grau. A letra F, menos 10 mais 11x. Pessoal, aqui é outra coisa interessante que eu coloquei no exercício, tá? O menos 10, que é o termo independente, que seria o b, naquela estrutura f de x igual a x mais b, certo? Ele aparece primeiro, Nas outras, esse termo independente ele sempre aparecia depois, certo? E aí, faz diferença? Não, certo? Aqui você tem que sempre lembrar, Tem um valor que está junto de x e tem um valor aqui que é independente, certo? Esse valor que está junto de x é o que a gente chama de coeficiente angular, certo? Então aqui, o maior expoente de x continua sendo 1. Então a letra F é função do primeiro grau. Na letra G, perceba que o único expoente aqui de 3 ou de x, é 3, é x à terceira. Então ela é uma função do terceiro grau. Então ela não é correta. Então fica sendo letra A, C, E e F. Ok, pessoal? Vamos à próxima questão. O coeficiente angular da função f de x igual a 10x mais 4 é... Pessoal, coeficiente angular é bem facinho de identificar. Coeficiente angular é o valor de A naquela estrutura f de x igual a x mais b, certo? O valor que está junto de x é o A e o valor
que não está junto de x, que é o que a gente chama de termo independente, é o b. Ah, mas tem vezes que esse termo independente aqui não aparece. É porque ele é zero, certo? Mas ele sempre deverá existir. A estrutura ela sempre permanece. Porque como é mais zero, aí não costuma escrever mais ou menos zero, enfim. Então aqui ó, você tem 10x. Esse valor que está junto de x é o que a gente chama de coeficiente angular, certo? No estudo do gráfico ele serve muito para identificar se a função é crescente ou decrescente. Se é positivo é crescente, se é negativo é decrescente. A gente vai fazer exercícios mais para frente, tá? Então perceba, esse valor que está junto de x, ele sempre tem que existir sendo diferente de zero. Pode ser qualquer valor que possa aparecer aqui, desde que ele não seja zero, tá? Que aí deixa de ser uma função aí do primeiro grau. Então olha só, coeficiente angular aqui no caso é 10, então você vai marcar a letra C. Cuidado para não marcar a D, tá? A letra D é menos 10. Aqui como é positivo, a letra C é a correta. Na terceira questão ele quer o coeficiente linear. Se o angular é o valor que está junto de x, convém, né, a gente pensar que o linear é o tal do termo independente, né, o valor de b. Certo? Esse aqui é o valor de A, como a gente explicou no exercício anterior. Esse aqui é o valor de B. Como B é menos 3, certo? O meu coeficiente linear vai ser o menos 3. E a resposta correta é a letra C. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Valeu e até a próxima bateria de exercícios.